Então, temos aí o layout do tipo coluna na esquerda, coluna na direita ou navegação em 3 colunas. Então, um exemplo, né? É chamado de layout café com leite, ou seja, que é o layout mais básico que a gente pode criar para uma página web principal desktop, tá? E aí você tem a navegação na coluna esquerda, que é o caso aqui do Mercado Livre. Você tem essa navegação aqui, ó. Você tem uma largura fluida ou fixa. Então, se você tem uma largura fluida, significa que a largura vai se ajustando, ela vai se adaptando de acordo com a tela, tá? E normalmente a coluna da esquerda é 1/3 ou menos do que a página, tá? Então é como se eu dividisse a página em 3 e a coluna da esquerda fosse uma dessas partes, tá? Mas geralmente ela é menor do que isso ainda, ok? Então, supondo que tem um layout de 1000 pixels de largura, você tem essa coluna em 200 pixels ou 250. Então, geralmente ali chega até 1/4 do tamanho da página, tá? Não chega a ser 333 pixels. Pode ser até 300, tá? Para manter uma harmonia, uma proporção, uma simetria. E aí vem, é um layout não tão criativo, tá? Por quê? Porque é um layout básico. É um layout que todo mundo faz quando vai fazer um site, faz isso, né? É um layout mais comum, então é muito mais comum você ver um site dessa forma do que um site totalmente disruptivo, né? É óbvio que a grande maioria hoje utiliza o celular, então você acaba nem tendo a percepção de se o layout é coluna esquerda, coluna direita, né? Acaba tendo uma única coluna, que é o layout mobile, tá? Esse aqui é um clássico navegação com a coluna da direita, onde você, geralmente, são temas utilizados em blogs, como o WordPress. Ele traz esse layout por padrão, tá? Então, você tem essa coluna aqui à direita, que também é chamada de sidebar. Lá no WordPress e, enfim, qualquer site, eles costumam chamar de sidebar, tá? Que é uma barra onde tem conteúdos relacionados. Então, ela tem tudo que o da direita, que a coluna da esquerda tem, né? É um layout também não tão criativo. E hoje a tendência grande é ou você ter um layout em 3 colunas, ou você tem, enfim, um layout totalmente assimétrico, né? Então, com uma grade, várias colunas, isso é mais comum. Então, layout com 3 colunas, você tem aí, ó, uma coluna de menu, aqui você tem a notícia, e aqui do lado direito você tem os vídeos. Mas observe que aqui em cima já é como se fosse 4 colunas, tá? Então ele é totalmente assimétrico. E o espaço em branco é essencial. Tá vendo aqui, ó, esse espaço em branco, como é importante. Se eu juntar a imagem aqui em cima, ele não vai ficar tão legal, né? Então eu tenho que deixar esse espaço em branco aqui e aqui também, ó. Observe que esse espaço em branco é o que a gente chama do padding, né? Ou a margem no CSS, ok? E no dia lá no laboratório, a gente fez uma busca através de alguns sites, não só esses, mas de outros, e a gente buscou algumas inspirações, né? Vocês provavelmente devem ter isso aí anotado também no caderno, dá uma revisada, tá? E aí eu dei uma sugestão, né? Utilizar um arquivo morto. O que seria isso? É quando você vai fazer um layout, então o Clayton, por exemplo, ele foi desenvolver um aplicativo e ele pode ter pesquisado vários exemplos de templates, né? E você criar uma pastinha no seu computador, aí eu dei um exemplo aqui do Pinterest, que é uma rede social, né? Você busca lá no Pinterest, e aí o que é que acontece? Você pode salvar todos os layouts em uma pastinha para facilitar o seu uso futuramente, tá? Então, fazendo isso, você vai ter uma espécie de arquivo morto, né? Aqueles arquivos que você não vai utilizar, a não ser para se inspirar, tá? E aí você pode consultar isso futuramente. Então, buscamos as tendências do layout 2020, lembra? Que a gente fez essa busca. Então, aqui são algumas tendências, né? Ó, estilo revista sem navegação,
ou seja, rolagem infinita. É igual o Instagram, o Facebook é hoje, você vai só rolando o feed e nunca acaba, né? Raramente acaba. Se você seguir muita gente, dificilmente você vai conseguir chegar no final. Rodapé extensivo, que a gente falou sobre isso também, é aquele rodapé a parte de baixo do site. Quando você tem aquela parte de baixo muito grande, com um monte de link, rede social, até um formulário de contato às vezes. Minimalismo, então são telas totalmente clean, né? Aquela telinha branca, o mais simples possível. O fundo em tela cheia, então isso aí vem para um site, quando você tem aquele fundo, né? O fundo é o background do site, aquela parte que fica atrás do texto, enfim, de tudo, que você tem aquilo ali com um vídeo ou até uma imagem em tela cheia. Design flat, né? O que é um design flat? É o design sem degradê, sem gradiente. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu que o gradiente é uma tendência também, né? Eu lembro que vocês pesquisaram e encontraram isso. E o layout Masonry, né? Que é aquele layout totalmente disruptivo, né? Não é uma coisa tudo organizadinho. E o parallax, que é quando você move uma imagem atrás do background no sentido contrário da rolagem. Então, se você rola para cima, a imagem se mexe para baixo. Se você vai para baixo, a imagem se mexe para cima e dá esse efeito legal, tá? Vocês podem pegar isso aqui do slide e pesquisar cada um desses novamente para dar uma revisão, ok? E no redimensionamento de layouts, existem três tipos. A largura fixa, que você vai trabalhar com uma largura fixa sempre. Então, eu tenho um layout que tem 1000 pixels de largura. Pronto, se eu ajustar para uma tela de 1200, ele tem 1000. Se eu ajustar para o líquido, é aquele layout que ele tem 100% da tela, e quando você vai aumentando, os componentes vão encaixando do lado, ou vão encaixando embaixo, se você for diminuir na tela. E o layout responsivo, aquele que é fixo até um determinado tamanho de tela, mas depois ele troca o tamanho da tela. Então, nesse exemplo aí, ó, nós temos um típico layout padrão, onde a gente tem aqui o que a gente chama de topo ou cabeçalho, tá? Antigamente a gente chamava de topo, hoje é mais chamado de cabeçalho. Aqui da lateral esquerda, uma coluna, na direita, na esquerda para mim aqui, tá? Mas, enfim, na direita aqui, de vocês, enfim, confundir aqui, para não confundir a cabeça. Nesse lado aqui, olha para cá, ó, vê a bolinha, tá? Então, aqui desse lado esquerdo, seria o float left, né? Vai vir para cá, para a esquerda. E aqui o lado da direita, outra coluna, e aqui embaixo o rodapé, tá? Só que a largura, ele tem 960 pixels de largura. Então, de uma borda até a outra. Se eu abrir esse layout em uma tela Full HD, que tem 1960 ou 1920 de largura, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar aqui, ó, a largura. E aí você tem aqui agora o layout fluido. Então, o layout fluido, observe aqui, ó. Se eu tenho 960 pixels ou superior, ou seja, ou superior, significa que se eu tiver 1000 pixels, 2000 pixels, essa coluna vai ocupar 20%, essa do meio, 50%, e aqui 20%. Ah, professor, mas somando tudo aqui dá 90, falta 10. Então você tem uma margem, ó, uma margem branca aqui de 5% em cada uma, tá? Então aqui fica como se fosse 25%, contando essa bordinha branca, e aqui também 25%, contando esse espaço branco, ok? Quando você diminui um pouquinho isso aqui para 900, o que é que acontece? Ele fica 100%, ó. 100%, 100%, 100%. Tá? Se eu diminuir mais, chegar em 40, ele fica 100%, 100%, só que ele sumiu essa última parte. Só mostra duas partes. Ok? Então, isso é um layout fluido ou líquido. E aí vem o layout responsivo. O que é que o responsivo faz? O responsivo, ele tem uma característica, né? Tudo que você tem no desktop, você tem que ter também no celular. Então, aqui, ó, você tem uma largura, então aqui até 1024 pixels, tá aqui, ó,
1024 pixels para cima, ele vai aparecer do mesmo jeito. Tá vendo aqui, ó? No tablet e no computador. Quando eu giro o tablet, ele diminui a tela. Ele fica, geralmente, 1024 fechado, né? Então, aqui é mais do que 1024. Aqui é abaixo de 1024. Então, 1023, 1024, ele vai aparecer esse layout. O que é que ele faz? Ele já reduz o site, tá? E se eu abaixar mais ainda, ir para um celular, ele diminui, ó. Já ficou tudo em uma coluna só, tudo em uma linha só. E se eu diminuir mais ainda, ele vai estreitar mais ainda o site. Mas sem perder o conteúdo, ele vai adaptar o conteúdo. Tá? Então, você, na hora de programar, você é quem define esses tamanhos aqui, ó. Esses tamanhos, quem define é o programador. Ok? E como é que eu vou definir esses tamanhos? Você vai pegar as resoluções que são mais utilizadas, tá? Então, aqui, ó, uma resolução superior, aqui essa é uma tabela de 2016, tá? Então, ó, tabela superior, 30% é superior a isso aqui, ó, 1920. 18% está aqui. 35% está aqui. 6% está aqui. Tá vendo, ó? Então, para qual tamanho de tela a gente vai programar? Então, você vai programar no máximo até aqui, ó. Já resolve, já atende. Tá? Então, se você colocar uma largura 1024, depois uma largura 1300, pronto, já resolveu todo o processo, tá? Aqui é um zoom da tabela. E quais são os frameworks ou as plataformas de CSS que a gente pode estar utilizando de uma forma simples para programar algum site? Tem o Foundation, tem o Bootstrap e tem o Materialize CSS, tá? Materialize CSS, eu tenho um curso na Udemy dele, se vocês tiverem interesse, depois eu passo um cupom gratuito para vocês, tá? Eu acho o Materialize mais fácil do que o Bootstrap. Ele é muito simples, muito fácil de entender. Para quem nunca mexeu com framework, eu recomendo começar por ele. O Bootstrap, ele tem o nome das classes um pouco maior, é tudo é mais complicado, né? E o Materialize, ele tem uma classe para cada elemento e você pode colocar várias classes na mesma, enfim, no mesmo objeto e facilita.